Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Fineus. Aqui nós tratamos de finanças, investimentos, energia e outros assuntos. E hoje nós vamos continuar com o nosso trabalho sobre inflação, não é? Então no último vídeo a gente pôde entender um pouco melhor o que é inflação, né? E um resumão compilado de um estudo que eu fiz, tentando mostrar de forma simples o que é inflação em termos gerais, né? E aí, como eu falei no outro vídeo, se você quiser eu vou deixar o link aqui embaixo, né, para você começar a entender o que é inflação. A inflação ela impacta pessoas diferentes de formas diferentes, né? Então, pessoas de alta renda são impactadas de uma forma, pessoas de baixa renda são impactadas de outra forma. E aí hoje eu vou mostrar para vocês essa diferença, que a inflação ela é muito mais cruel com as pessoas de baixa renda. Então vamos lá? Bom, então eu gostaria de mostrar para vocês esse relatório do IPEA, tá? Todos os links das fontes que eu estou utilizando aqui eu vou deixar na descrição, tá bom? Então esse é um relatório que mensalmente eles divulgam, né? A gente pode ver aqui porque eles fazem um trabalho legal, que eles fazem um extrato social da inflação, ou seja, como a inflação ela impacta a baixa renda, a média renda e a alta renda, né? Então a gente pode ver aqui que no mês de março, abril e maio, nos últimos 3 meses, né, até maio, que a gente está trabalhando com o número fechado de maio, de junho a gente não tem ainda, a gente vê aqui que a média 82, 67, 58, a baixa renda foi praticamente sempre acima da média, só aqui que foi praticamente a média, não é? Enquanto a alta renda ela foi praticamente igual aqui, mas depois ela foi bem mais baixa, né? E a gente vê aqui na variação acumulada. Então, no ano de janeiro até maio, a média foi 3,20, mas a baixa renda foi 3,46, enquanto que a alta renda 2,83. E nos últimos 12 meses, 4,72, a baixa renda foi 4,29 e a alta renda foi 5,26. Aí você fala, nossa, mas você acabou de falar que a baixa renda é mais impactada, mas a gente não vê isso nos números. A gente vê sim, porque isso aqui é só uma fatia dos últimos 12 meses. Conforme a gente vai acrescentando os dados na pesquisa, a gente vê que a classe mais baixa, tá? Ela sempre é mais impactada. Então, isso aqui são dados, tá? Também do IPEA desde 2006, ok? Essa aqui é a variação mensal para cada faixa de renda. Então a gente vê aqui que no acumulado, né, a gente tem 115 contra 107, tá ok? E aí depois a gente vai falar um pouco sobre o que é inflação de escolha e o que é inflação obrigatória, que é uma forma de ver a inflação que talvez você nunca tenha visto. Então aqui eu já mostrei para você que no longo prazo as pessoas de baixa renda acabam sofrendo mais a inflação, até pelo fato de ser obrigatório e não ser por escolha. E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, tá? E aí a gente vem aqui, né? Para esse fato aqui é interessante da gente ler, tá? Interessante de dar uma olhada aqui, que a gente vê nos últimos 12 meses. Então, o que impactou bastante a inflação foi alimentos, bebida, habitação, saúde e cuidados pessoais, não é? Então a gente vê aqui que impactou de forma mais agressiva na baixa renda. Então, alimentação, bebidas, os tubérculos subiram aqui 31%, né? Carnes subiram bastante também. A habitação também subiu, principalmente por causa da energia elétrica. E aí depois a gente vê aqui que a classe alta, ela tem uma outra preocupação com relação à inflação, que seria a educação aqui, né? E saúde, né? Que seria plano de saúde, tá? Que vem impactando ela de forma mais agressiva. E aí eu vou entrar aqui e vou explicar para vocês, né? Esse aqui é o acumulado dos últimos 12 meses, né? Então a média é 4,72, a baixa renda está com 4,29, enquanto a alta renda está 5,26. Eu vou explicar aqui essa diferença, né? Só desse item aqui, mas como a gente já viu que o acumulado, a baixa renda sempre paga mais, né? Mas eu vou explicar também o que é a inflação que eu considero nas minhas análises como de opção e obrigação. Então, esse aqui são os 9 itens, tá, que compõem a inflação. Eles são compostos de diversos subitens, então para cada item a gente tem vários subitens, né? Então a inflação é calculada dessa forma. Então vamos fechar nos itens, né? Não nos subitens. Então no item de alimentação, habitação e assim por diante.
tá? Então a gente vai ver a variação aqui dos últimos 12 meses para renda muito baixa. Então a gente vê que alimento e bebidas ele impacta muito mais no orçamento. Por quê? Porque essa faixa de renda aqui, ela gasta um peso maior com alimentos e bebidas do que essa faixa aqui, que gasta um peso menor da renda total com esse item alimentos e bebidas. Então é por isso que cada um sofre inflação de forma diferente, tá? Então, por exemplo, habitação é uma classe baixa, o peso que esse item tem no orçamento dela faz com que, se o preço suba da habitação, ela sinta de forma direta, porque é um peso maior dentro do orçamento. E aqui, nesse caso da alta renda, é um peso menor sobre o total que a pessoa ganha. Então, por isso que uma subida de preço aqui não impacta tanto a alta renda. E aí aqui, até pelo fato de que a alta renda, muitas dessas pessoas aqui já têm a casa própria, né? Ou deveriam. Se não tem é porque estão fazendo a gestão errada do patrimônio, né? Então, na verdade, aqui a pessoa tem a casa própria, então ela não paga aluguel. Então, só o aluguel subiu aqui, ela não sofre. A gente viu que a energia elétrica subiu. Esse cara aqui, ele tem dinheiro para colocar painel solar, não é? Então ele consegue reduzir a conta de energia dele. Esse cara aqui não tem como. Então é isso que eu chamo de inflação de escolha, né? Essa classe alta, às vezes, tem a escolha de colocar um painel solar, ela tem a escolha de poder comprar a casa, de ter a casa, porque ela tem um poder aquisitivo maior, ou mesmo dar uma entrada muito grande na casa, né, e pagar parcelas pequenas, menores às vezes até do que o aluguel, porque você deu uma entrada maior. E aqui, essa aqui é inflação obrigatória, o cara tem que ter um teto na cabeça dele, ele tem que comer o básico. Então esses itens, quando eles sobem, por eles terem um peso muito maior no orçamento da baixa renda, ele impacta muito mais aqui, tá? E aqui é inflação obrigatória, o cara tem que tomar na veia. Aqui não, né? A gente escolhe, a luz está muito alta, vou botar painel solar em casa, tá bom? E aí a gente vai indo, né? Então, transporte, você vê que aqui a classe alta teve uma inflação maior, né? E a gente vai explicando por que isso aqui é maior. Por quê? Porque tem uma escolha aqui do cara às vezes ter o carro dele. Então isso aqui vai entrar seguro, vai entrar tudo o que tem relação com transportes. Então esse cara aqui tem um carro próprio, esse cara aqui anda de transporte público. Então a inflação para ele, sentida, né, foi menor. Para esse daqui foi maior. Cuidados pessoais, né? A gente vê aqui e outra, aqui é uma inflação também de escolha. Você escolhe ter o carro, tá ok? Você poderia não ter e fazer igual esse camarada aqui. Só que a tua escolha, porque você tem o dinheiro e pode, você não se preocupa tanto se subiu mais 10%, menos 5%, etc. Você vai andar de carro. Se a gasolina subir, você não se importa, não vai mudar muito a sua vida. Você ganha muito dinheiro, então você vai lá e bota a gasolina no teu carro, não é? É claro que ou por obrigação que você tem que trabalhar, necessidade, enfim. Mas é uma escolha às vezes ter o carro. O carro é um bem de luxo, principalmente nos dias de hoje, que é uma escolha ter um carro, né? Então você escolhe sofrer essa inflação aqui. No caso de saúde, né? Aqui você vê que é praticamente igual, só que tem uma diferença estrutural aqui, né? Então, enquanto a saúde para alta renda ela é preventiva, para baixa renda ela é reativa. E o que eu quero dizer com isso? Que aqui, o que impacta aqui é plano de saúde, praticamente, né? E o que impacta aqui é medicamento. Por mais que o SUS dê vários medicamentos de graça, né, muitos eles têm que pagar. Então aqui é uma reação. Então a pessoa está com dor de barriga, às vezes ela não tem como ir num médico de forma rápida, ela tem que entrar às vezes numa fila do SUS, etc, e ser atendido não sei quanto tempo depois, né? E ela vai tomando um remédio aqui para combater a dor de barriga. Enquanto esse camarada aqui é preventivo, ele sentir uma dor de barriga, ele vai no médico, ele tem um plano de saúde, né? E isso daqui aumenta a qualidade de vida, não é? Esse item aqui, porque eu também coloco que alguns desses itens aqui são investimentos, então eu classifico como despesa, que é custo mesmo na veia, e investimento, ou seja, quais itens aqui você pode investir que você vai gerar mais renda para você. Porque um exemplo, se você tem um plano de saúde, tem uma melhor qualidade de vida, você
vai viver mais. Se você viver mais e viver melhor, que a gente entra aqui nas despesas pessoais, você vê aqui que aqui o pessoal gasta o mínimo e aqui você vê que a inflação é muito maior. E aí vai ajudando a explicar por que a alta renda sofreu uma inflação nos últimos 12 meses maior. Por quê? Porque ela escolhe despesas pessoais. Isso aqui é divertimento, enfim, são despesas, cabeleireiro, etc. Então, esse ponto aqui também tá linkado a esse. Então, não são gastos, são investimentos, né? Enquanto esse aqui é gasto, o cara tem que comprar o remédio para dor de barriga, esse cara aqui é o mínimo de talvez de alegria que o cara vai ter lá, cortar o cabelo, etc. no mês, né? Essas pessoas aqui, elas escolhem ter uma qualidade de vida melhor. Então ela tem um plano de saúde, né? Que vai ter uma medicina reativa, e você tem aqui despesas pessoais que às vezes é despesa com você mesmo. Então essa alta renda, ela pode se permitir ter a opção de ter uma inflação maior, porque ela gasta mais com ela mesma. E aí, ela gastando mais com ela mesma, ela é uma pessoa, talvez, em geral, tá? Tô dizendo assim, teoricamente, é uma pessoa, vai ser uma pessoa com uma saúde melhor, e vai ser uma pessoa talvez mais produtiva, porque ela investe com ela mesma. Ela vai investir aqui com psicólogos, enfim, vai investir aqui com qualquer outro tipo de saúde, ou mesmo de despesas pessoais, que vão ajudar ela a ter uma vida mais produtiva. E ela tendo uma vida mais produtiva, ela produz mais no dia a dia e tem mais longevidade, ou seja, ela vive por mais anos e ela ganha mais dinheiro, né? Então isso aqui são inflações que são investimentos, né? Você investe em você mesmo, né? E isso retorna para você mesmo, né? Em forma de mais anos de vida, ou mesmo uma qualidade de vida melhor. Educação é um outro item, né? Porque você vê aqui que a baixa renda, ela gasta muito pouco em educação, porque aqui não tem como pagar um plano de saúde, um plano, uma escola privada. Então o filho vai para a escola pública, como eu fui, né? Que eu coloco nos meus vídeos, né? Falando a minha história. Então aqui também a alta renda, né, ela escolhe, porque ela poderia botar o filho numa escola pública, ela escolhe, então é uma inflação de escolha, não é? E também é um investimento. Então por quê? Porque isso aqui eu estou dando um futuro melhor para os meus filhos. Aqui eu não tenho escolha, não dá para eu escolher ter essa inflação aqui. Se eu pudesse escolher, eu teria, mas esse cara não tem condições de pagar uma escola particular. Então aqui eu explico de uma forma mais estrutural, não é? Essa diferença nesse período aqui, porque como a gente falou, no período total já dá para ver claramente essa diferença, né? Então aqui eu consigo explicar de uma forma mais didática por que a inflação, ela impacta pessoas diferentes de modo diferente, não é? E também o que para mim eu considero inflação de custo e investimento, e inflação obrigatória e inflação por escolha, né? Essa pessoa aqui, ela tem muito mais escolha para sentir a inflação ou não, ela pode cortar se ela quiser. E esse camarada aqui não tem como cortar a habitação, ele vai morar onde? Na rua? Não dá. Esse cara aqui talvez pode morar num lugar mais simples, então ele mora lá num 4, 5 quartos, ele vai morar num 3 quartos. Um exemplo, tá? Então, eu posso cortar aqui despesa pessoal, vou dar uma economizada aqui no salão de beleza e tal. Então, essa pessoa tem mais opções, né? Então, por isso que no longo prazo a gente vê aqui que a inflação, né, é uma inflação muito mais obrigatória para baixa renda, e aqui muito mais por escolha. E na soma geral, desde 2006 lá, ela é bem mais pesada para baixa renda, tá ok? Bom, espero ter ajudado vocês com esse vídeo, né? Vamos pro próximo vídeo continuar falando de inflação, tá bom? Se você gostou, dá um like, compartilha, me segue aí e vamos pro próximo vídeo. Até mais!